Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu sou o Guilherme e, nesta sexta de noite, o famoso sextou, vamos, conversar aqui, fazer mais um bate-papo, fazer mais uma entrevista para falar sobre, um pouco, da vida, dos trabalhadores, como que estão a situação aí na pandemia e tudo mais, né? Esse é um dos objetivos do canal, né? Mesa de debate. E na quarta ou terça-feira a gente tinha entrevistado, os PEIs, do Rio de Janeiro, que tá a entrevista que está no canal. Agora a gente vai entrevistar os PAEs, que também faz parte da mesma categoria aqui no Rio. Então, para explicar um pouco, sobre, o que são os PAEs e um pouco, falar um pouco da situação da categoria, essa parte da categoria, eu convidei a Penha, para bater esse papo com a gente. Mas antes de mais nada, Penha, tudo bem? Por favor, se apresente. Eu sou Maria da Penha, eu sou professora adjunta na terceira CRE, numa creche, e já tenho 12 anos de prefeitura. Comecei como agente de educação infantil, eu fiz prova para PEI, mas a perícia não deixou eu ser PEI, isso é uma questão que está na justiça até hoje, e eu fiz para PAEI e estou aqui como PAEI agora, já vai fazer 2 anos. Então... Tenho 60 anos e trabalho com 2 segmentos na minha creche, com berçário e com maternal 1. Maravilha, Maria da Penha. Eu queria que você explicasse aí para a gente, qual que é a diferença entre PEI e PAEI? Basicamente, somente o salário. A verdade é essa. Porque nós somos professores adjuntos ganhando menos da metade de um PEI. Porque do restante, segundo a prefeitura, os PEIs são regentes e os PAEIs não. Mas eu posso fazer a mesma função que um PEI se o PEI estiver impedido. Então, basicamente, é só o mesmo salário o caso de título de regência. Mas eu, por exemplo, já fiquei em turmas sem PEI nenhum. E assumo turma sem PEI se precisar. Já fiquei mais de 6 meses sem PEI na creche que eu trabalho. Sem PEI. Então, basicamente é isso. A mesma função do PEI nós temos. Deixa eu ver se eu entendi. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem a situação do professor categoria O, que é um professor contratado, e um professor que pode evoluir para uma categoria F que tem um cargo mais estável. Seria mais ou menos isso? Vocês podem Não, porque evoluir? nós somos concursados. Entendi. Todos nós somos concursados, no mesmo concurso. Mesmo... E a diferença também é que agora o PEI, para ser concursado, vai ter que ter nível superior e o PAEI pode entrar com nível médio. Mas quando os PEIs entraram, também era o nível médio. Ainda não houve nenhum concurso com PEI em nível superior. Todos que entraram com modalidade médio normal, que foi pedido para os PAEIs. Sendo que muito PAEI, como eu, por exemplo, sou pedagoga. Então, é complicado. Entendi. Você acredita que, em vez de ter essa mistura de letras aí, de siglas, não poderia se unificar numa coisa só? Todo mundo recebendo o mesmo salário? Olha, isso é uma questão que está sendo brigado, está sendo discutido por sindicatos, por profissionais, por várias pessoas. Em realidade, cada um diz uma coisa. Nós não sabemos ao certo o que pode ser feito. Tá? Eu acho que é mais uma questão de política, de vontade de fazer. Atualmente, eu sou sindicalizado, o sindicato está brigando por, pelo menos, igualar o salário do PAEI ao inicial do PEI. Mas, até agora, nada. E a carga horária é a mesma, tanto do PAEI como do PEI.
Então, é uma questão política, é uma briga. Tem os agentes de educação infantil também que estavam pleiteando entrar para o magistério, como eu estava, quando era agente, mas é uma briga tão complicada que eu preferi desistir e fazer o concurso de professor. Voltei de novo ao estágio probatório, estou em estágio probatório por mais um ano, apesar de já ter 12 anos de prefeitura. O cargo de agente é parecido com o de PI. A única diferença é que eles não podem ficar sozinhos com criança, porque seriam como se fossem, infelizmente a palavra, seria ajudantes. Mas foi o primeiro cargo da educação infantil, foi justamente o dos agentes. Foi o primeiro concurso. O de agente foi em 2007 e o de PEI só foi em 2010. Então, quer dizer, o primeiro cargo com a educação infantil foi o de agente. Se até hoje eles não conseguiram melhorias no cargo, então nós estamos na briga também. É complicado. É um jogo político, a verdade é essa. Imagino que, né, parece que você está falando aqui da situação da educação pública estadual daqui do estado de São Paulo, que é quase a mesma coisa. Enfim, Maria Tapenha, e como que foi aí passar esse período, né, de pandemia, né, principalmente quando vocês foram obrigadas a voltar para a escola? Olha, eu como tenho 60 anos e eu sou ex-obesa, alguns problemas de saúde, eu não voltei de imediato, só voltei depois da segunda dose da vacina. Com tudo isso, ainda é complicado para a gente voltar ainda, porque mesmo a gente voltando para o presencial, ainda tinha que fazer o remoto. Então, uma outra briga da categoria é conseguir 1/3 para o planejamento, porque uma carga muito pesada, você ficar 8 horas dentro de uma unidade, ainda ter que sair e fazer aulas remotas para as crianças. E, infelizmente, os pais não dão quase retorno nenhum para a gente, os que estão remoto. Então, ainda foi complicado, ainda é complicado, ainda é difícil eu me sentir segura realmente, porque a minha creche é numa comunidade e é muito difícil seguir os protocolos sanitários, muito difícil mesmo. Então, eu ainda estou insegura, a verdade é essa. E como eu, muitos colegas meus, porque a maioria dos professores, do profissional de creche, já estão tudo com mais de 40 anos. Já são pessoas que têm algumas comorbidades, já têm alguns problemas de saúde. Muitos ainda não voltaram, a verdade é essa. E os que estão trabalhando ficam temerosos. A pandemia acabou com a vida da gente propriamente dita, entendeu? O pedagógico está muito prejudicado, o nosso trabalho pedagógico está sentindo muito o distanciamento, porque em creche, por exemplo, é muito importante o contato, o afetivo com a criança, o colocar no colo, o olhar no olho, o falar, o praticar as coisas pessoalmente. No remoto é muito complicado, mas a pandemia está aí, vamos fazer o quê? Entendi. E nesse e os pais, eles têm respeitado, né, os protocolos, porque, né, criança pequena, né, até 2 anos, tem inclusive muitas delas, né, não usam máscara, né? Existe uma regra que para não colocar máscara em criança, e aí fica dependendo muito, né, dos pais. Como que está essa situação em relação pai, criança, a criança dentro de casa, tem de respeitar os protocolos ou não? Olha, no meu caso, os pais até que estão, quando a gente sinaliza um sintoma gripal, um caso de febre, eles estão sendo conscientes de deixar os filhos em casa. Eles não estão questionando isso, mas realmente, máscara não existe, as crianças aprenderam a usar o álcool, mas distanciamento entre eles não existe, e não tem como, no caso do segmento creche, uma criança estar chorando, você não colocar ele no colo. E a máscara até assusta essa criança. Então, fica meio complicado. Às vezes, você é obrigado a baixar para a criança ver o seu rosto, ver que você está rindo, que você não está aborrecido, alguma coisa. E é difícil. E protocolo com os pais é mais complicado ainda, porque a maioria dos responsáveis não usa máscara, não tem esse cuidado em casa. Em comunidade, a gente sabe muito bem, as coisas são bem diferentes. As pessoas acho que não acreditam muito na pandemia, mas respeitam aquilo que é determinado pela prefeitura. Ou seja,
Está gripado, está com febre, fica em casa. Mas nem sempre, a gente sabe muito bem que crianças podem ser assintomáticas. Então, o temor continua, a verdade é essa. Entendi. E nesse meio período, você chegou a perder algum colega de trabalho? Vários, muitos. Eu faço parte de diversos grupos e a gente sempre, toda semana, tinha 3, 4 professores, agentes de educação infantil, diretores adjuntos, funcionários de creche, vários. Eu perdi vários amigos, vários conhecidos, inclusive pessoas de luta que estão batalhando com a gente, lutando pela gente. Infelizmente, foram muitos. Entendi. E do ponto de vista, assim, nessa situação caótica toda, quem que você acha que é o responsável por toda essa crise que o Brasil está vivendo? Olha, isso é uma questão muito complexa. É uma questão que passa por vontade política, passa por interesses econômicos, até pela própria população também, que muitas das vezes não se resguarda. Tem situações que eu já vi absurdas de chegar, como meu neto, por exemplo, numa escola, queria ir de uma escola pública, e eu chegar com ele para entregar, para assistir a aula, e a mãe vem lá bonitinha com a máscara na mão, chega na porta da escola, coloca a máscara no rostinho dela, no rostinho do filho. Meu neto é de educação e ensino fundamental. Outras mães, para a criança entrar na creche, tira a máscara do rosto e coloca na criança. Então, a própria população não tem muita ciência disso. Sem contar que os nossos políticos, infelizmente, demoraram para agir, demoraram para tomar atitudes. A vacina chegou tarde para muitas pessoas, infelizmente, sem necessidade, poderia ter chegado mais cedo. Então, tem uma série de culpados, tanto político como da sociedade também. Infelizmente, essa que é a verdade. E aí eu coloco até, no caso, professores, colegas meus também, que não souberam resguardar, e por isso muitos deles perderam até a vida. Entendi. Né, e no período, né, mais crítico da pandemia, quando as escolas se viram obrigadas a ser fechadas, né, como que foi aí, né, um pouco aí se virar na parte do ensino remoto? Muito difícil. Por exemplo, eu estou sem computador, meu tudo pelo celular, gastando meus dados, e não tenho muita facilidade com as tecnologias. Então, foi muito complicado, diria até desesperador em alguns pontos, porque a gente era pressionado a postar atividades, eu não sabia como fazer aquilo. Então, o que nós fizemos com os funcionários da nossa creche foi: uma pessoa dava a ideia e a outra ia editando o que a gente ia passando. Outra pessoa com mais tecnologia ia fazendo. Mas, gastando dos nossos dados, gastando nosso dinheiro, que já era pouco, teve uma confusão danada com o dinheiro, cortaram algumas coisas, depois devolveram algumas coisas. Então, o remoto para a gente não foi fácil, não é fácil até hoje, que a gente continua fazendo postagens remotas, e continua nesse esquema com minhas colegas. Por exemplo, eu dou as ideias, eu passo o planejamento e elas executam isso via internet. Mas ainda é muito complicado. A maioria de nós não tem facilidade com as ferramentas. E a maioria não tem um computador, só tem o celular. Essas colegas suas também são PAEs? Tem as PEIs e tem PAEIs. No PAEs. momento, eu trabalho no meu grupamento. PAEs, né? Tem PAEIs, tem PEIs e tem AEIs. Nossa, que são os agentes, os professores e os adjuntos. Nossa, muita sigla. No meu grupamento, nós somos 6. Uma PEI, 2 agentes e 3 agentes e 2 PAEs. É difícil. Entender até a mecânica é difícil. Entendi. E, Maria da Penha, e a estrutura da escola, né? Ela está adequada para receber a criançada aí nesse momento de pandemia ou não? Ou está precária? Olha, a direção fez o possível
para adaptar a escola para as necessidades, para os protocolos. Nesse ponto foi feito possível. Mas o nosso prédio é um prédio antigo, é inserido dentro da comunidade, nós temos um ambiente ao redor muito complicado, nós temos uma fábrica de vidro nos fundos que lança muita poeira de vidro para a gente. Eu, que não era alérgica, passei a ser alérgica, depois fui trabalhar lá. Eu trabalho nessa unidade há 2 anos. Então, em termos de direção, ela está fazendo o possível para adaptar, para seguir os protocolos, distanciamento e tudo mais. Então, com relação à direção, não posso falar nada, não. Material nós recebemos, sim. Recebemos o álcool, recebemos o equipamento, os EPIs, recebemos tudo. Não sei em outras unidades. Na minha unidade, sim, recebemos, sim. E reduzimos o número de crianças, foi medida a sala, o quantitativo de crianças, foi diminuído o horário de permanência na unidade por conta de tudo isso, por conta de funcionários que estavam afastados. Então, tudo nesse ponto, não posso reclamar nada em termos da unidade em que eu trabalho, não sei outras unidades. Entendi. Tá? E a relação aí com os pais, né, durante esse momento da pandemia, né? Porque muitos, né, foram obrigados a trabalhar, colocar sua vida em risco para poder sobreviver, né? Porque esse governo aí aqui não deu um auxílio decente, né, para toda a população, para poder fazer o isolamento. E aí fica essa questão para onde deixa a criança, né? Porque a creche é o único lugar onde que o pai pode deixar a criança quando vai trabalhar. E como que ficou essa relação? Porque deve ter sido bastante conturbada, né? Com alguns responsáveis, sim, ficou conturbado, mas a maioria conseguiu se adequar, tá? Porque em comunidade, geralmente, as pessoas conhecem umas as outras, uma fica com a criança, fica com a família, fica com um parente, fica com uma avó, com uma tia. Tem muitas avós que pegam as crianças, que levam as crianças, que as mães estão trabalhando. Eles conseguiram se adaptar. Poucos realmente tiveram problemas, por assim dizer, que eu saiba, com as crianças em casa. A maior dificuldade deles era justamente a alimentação. Eles queriam era que as pessoas fossem para a creche para comer. Essa que é a verdade. Infelizmente, muitos pais ainda têm aquela ideia de que a creche é assistência e não educação. Então, eles querem deixar o filho na creche porque o filho tem que comer. Então, é basicamente isso. Mas eles conseguiram dar o jeito deles, se adaptarem. Eu soube de várias pessoas dentro da comunidade que fizeram mutirões para recolher alimentos para as pessoas que precisavam. Inclusive, amigas minhas fizeram, eu participei de algum desses mutirões, recolhendo cestas básicas para distribuir. E eu tenho amigos que até hoje ainda fazem isso ainda. Porque sempre foi necessário na comunidade. Sempre houve a necessidade. A pandemia só agravou, mas a necessidade sempre houve. Entendi. E nesse período aí de pandemia, como que você avalia a atuação do sindicato? Como assim? A atuação do sindicato nesse momento da pandemia, o sindicato respondeu os desafios Olha, ou não? o sindicato que eu sou filiada, eu acho que ele está bem atuante, lutando muito pelos direitos do profissional, tá? Sempre do nosso lado. Eu me sinto muito apoiada pelo sindicato. Então, eu conheço algumas pessoas do sindicato, inclusive 2 são minhas amigas pessoais, e eu não era sindicalizada, me sindicalizei agora, tem 2 anos. E eu acho que o sindicato está trabalhando muito bem com a gente, sim. E tem alguns outros profissionais que são ligados a políticos, alguns são suplentes de vereador, que também estão lutando pela nossa categoria, não só de país, como de todo o pessoal da educação. Quem? Como assim? Quem são essas pessoas ligadas Que à estão política? lutando? Ligados à política. Você sabe quem citar nome ou tá de qual Eu partido? prefiro não citar nome, porque eu não falei com as pessoas. Oi? Tá? Eu sei que são pessoas. Não, prefiro não citar nomes, porque eu não fui autorizada para essas pessoas citar o nome deles. Ok. Tá? Então, eu Ok. prefiro não citar esses nomes. Ok, tudo bem. Outra coisa que eu queria te perguntar aqui, Penha, em relação, né, além da pandemia, quais são os outros problemas
existe aí na categoria que vocês estão sentindo, né, que precisa ser resolvido? No caso dos países, é basicamente nosso piso salarial, que nós estamos recebendo abaixo do piso nacional, tá? Nossa regulamentação do nosso 1/3 para planejamento, nós precisamos disso regulamentado, porque isso está ficando muito assim solto. Uma direção dá, outra direção não dá, o profissional tem que ficar brigando muitas vezes para ter esse direito. E o nosso piso, que está abaixo do piso nacional há 2 anos, não é dado esse reajuste para a gente. E nós queremos valorização, a verdade é essa, nós queremos nos sentir valorizados, porque, infelizmente, não sentimos isso. A gente, muitas direções, por assim dizer, colocam o professor adjunto numa categoria muito baixa, como se não fossem professores. Nós somos professores. Eu sou pedagoga. A maioria de nós tem nível superior. Então, nós queremos ser reconhecidos, sim, queremos ter nossos direitos garantidos. É isso que nós queremos. Sim, entendi. E como que você está avaliando aí a relação da categoria com o atual governador do Rio de Janeiro e também com a prefeitura? Como está travando? Tá me escutando agora? Alô, Maria, tá bem? Tá me escutando? Agora eu estou. Tá, maravilha. E como que você Tô. avalia a relação da categoria com o governador do Rio de Janeiro e também com a prefeitura? A nossa relação direta é com a prefeitura, não é com o governo estadual, é com a prefeitura. Por enquanto, nós estamos com um diálogo aberto com eles. Estamos negociando, ele está ouvindo a categoria, ouvindo as reivindicações. Só que ele diz que está preso ao teto e à renegociação, às leis, entendeu? O teto fiscal, agora nós estamos com uma PL que prejudica muito o funcionário como um todo, então nós estamos empenhados em tirar alguns artigos que prejudicam demais o trabalhador. Mas estamos conseguindo ter um relacionamento. Não está sendo uma ditadura, está sendo mais um diálogo meio travado, até por questões financeiras, mas está dando para conversar. Esperamos ter um diálogo mais franco, mais direto, brevemente. Sim, no caso, o prefeito seria o Eduardo Paes, né? Sim. Entendi. E na época do Crivella? Também foi uma relação complicada, tá? Mas também conseguimos levar. O nosso piso foi estabelecido justamente quando a gestão do Crivella, e ele não deu esse piso porque alegou que a prefeitura não tinha dinheiro para cobrir esse piso. Só que éramos muito poucos profissionais na época, cerca de 1.500, para dar um reajuste de R$200, e ele falou que não tinha esse dinheiro para dar para a gente. E isso vem se arrastando todo esse tempo. Atualmente, nós somos poucos países, estão chamando mais. Eu não tenho certeza do número que nós somos agora, mas acho que nós somos mais de 2.000. Mas, com tudo isso, ainda precisa de muito para ir, porque tem muita gente que se aposentou, que morreu, e eles vão abrir novas unidades, e provavelmente para a gente não vai haver mais concurso, talvez tenha para PEI. E é complicado ficar numa turma de maternal, por exemplo, 2 funcionários, um agente, um PEI, um agente, um PAEI, não tem como, tá? Porque a gente tem que levar uma criança pequena ao banheiro, é tudo muito complicado. Então, a gente está esperando que chame mais. A gente quer que chame mais, lógico que a gente quer, mas a gente também quer o nosso piso, porque as coisas não estão fáceis, nós estamos sem reajuste, sem a recomposição da inflação. Então, tem uma série de questões que nós estamos querendo ser valorizados, até poder trabalhar mais tranquilo. É muito difícil para a gente, profissional, entrar para trabalhar com disposição, que precisa numa creche, preocupado se em casa vai ter as coisas que precisam para nossos familiares. Se vai ter como pagar um aluguel, se vai ter como garantir a sobrevivência de um filho, no caso, eu tenho meus filhos, estou com 2 filhos desempregados por causa da pandemia. Então, está complicado. Eu tenho um neto que praticamente mora comigo. Meu marido
não trabalho de carteira assinada, ele é autônomo, então, se trabalhar tem, se não trabalhar não tem. Então, é difícil eu ir trabalhar pensando no que eu vou receber. Meu pagamento desse mês, por exemplo, já não entrou na conta, já estou devendo. Ainda não recebi, já estou devendo para o mês que vem. Então, o que a gente quer é ser valorizado para dar o nosso melhor, tendo um pouco de retaguarda garantida. É só o que a gente quer, ter a retaguarda garantida, poder dar o melhor para as crianças, que as crianças merecem. Eles merecem ter um professor que tenha ânimo, que tenha vontade, que esteja estimulado para fazer o melhor. Certo, entendi, tenho pleno acordo com isso. Ô Marieta Penha, agora para a gente finalizar aí o nosso papo, tá muito bom, né? Eu queria te perguntar uma coisa em relação a respeito, né, das creches, né, e das vagas da creche, né, que muitas das vezes é uma pedra do sapato para pais e mães, né, de alunos, né? Como que funciona aí? Tem vaga para creche para todo mundo? Não tem? Né? As creches são superlotadas ou não são? Como que é? Infelizmente, não tem vaga para todos, tá? A proposta da prefeitura é até aumentar esse número de vagas, mas eles estão fazendo creches conveniadas, porque eles não podem contratar agora funcionários, não podem concursar. Então, precisa de muitas vagas ainda, a verdade é essa. A minha creche não é superlotada porque tem uma limitação da quantidade de crianças, do quantitativo, pelo espaço e tudo mais. Então, chegou naquele quantitativo, não pode colocar mais crianças. Então, é muito comum ficar em listas de espera das mães, esperando uma vaga que nunca vai surgir. Eu mesmo, para conseguir colocar o meu neto na creche, eu tive que ir à justiça provar que ele precisava da creche, sim. Eu tive que fazer isso. Eu fui à justiça. Sendo funcionária pública, trabalhando em creche, eu não consegui para o meu neto. Então, para você ver como é que é difícil de conseguir. Infelizmente. Entendi. É por sorteio, você faz uma inscrição, as crianças são sorteadas, é uma procura assim, absurda, mas quando se trata de berçário e maternidade, muita vaga, são muitas crianças fora da creche. Essa que é a verdade. Entendi, Maria da Penha. Eu queria, né, agora encerrar o nosso papo, né, aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates, né, quero agradecer aí por você ter aceitado o convite, gostei aí bastante aí da nossa conversa e passo a bola aí para você fazer as considerações finais. Travou. Então, estamos aqui Não ouvi encerrando o final, travou. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista aí do Mesa de Debates. Quero aí agradecer você, Maria da Penha, por ter aceitado o convite e passo a bola para fazer as considerações finais. Olha, tudo que nós queremos, nós país também, que nós trabalhamos integrados, é que olhem para a gente e percebam a nossa importância na educação. A educação infantil é a primeira coisa que uma criança vai ter contato com a sociedade. Então, é uma socialização que é muito importante para as crianças, a maioria delas que não tem uma visão muito ampla de mundo, porque a maioria das creches são em comunidades. Então, essa criança precisa ter essa abertura. Então, é importante olhar para a educação infantil e olhar para o profissional com um pouco mais de carinho. Olhar para esse profissional que está falando com essa criança, que é o melhor dessa criança. É muito gratificante para a gente pegar um bebê no começo do ano que mal falava, que usava uma fralda, que estava de mamadeira, de chupeta, chegar no final do ano, eles estarem andando, conversando, contando histórias, desfraldados, largaram chupeta, estão se alimentando corretamente. Então, é muito gratificante para a gente ver aquela criança, de repente, descobrindo uma música clássica, descobrindo uma pintura e achando aquilo interessante. E é isso que nós proporcionamos para as crianças, essa visão de mundo, uma amplitude, uma noção de cidadania. E a gente queria muito que se fosse valorizado esse profissional.
Certo, entendi, né? Então, mais uma vez, agradecendo aí a Marieta Penha, agradecendo também a você que estiver nos assistindo. Peço aí que vão lá no canal Podcast Mesa de Debates Instituto Um Pouco, se inscrevam no canal, né? Curta esse vídeo, comentem no YouTube, curta a nossa página do Facebook Podcast Mesa de Debates Instituto Um Pouco, né? Compartilhe nas redes sociais, né? E siga a gente no Instagram. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Fiquem atentos à nossa programação, que tem bastante coisa boa vindo por aí. E até a próxima, pessoal. Fui.